Caros sobreviventes, bem-vindos ao Radar Global canal. Neste vídeo falaremos sobre o gargalo do mundo. Por que o Estreito de Hormuz pode parar o planeta? E se eu te dissesse que uma faixa de mar com apenas 33 km de largura pode fazer a economia global colapsar em dias? Não é exagero. Se o Estreito de Hormuz fechar, o preço da gasolina dobra, fábricas param e o Brasil sente o golpe em poucas horas. No vídeo de hoje, vamos entender por que esse é o lugar mais perigoso do mundo hoje. O que é o Estreito de Hormuz? Contexto geográfico: localizado entre o Irã e Omã, ligando o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã e ao Mar da Arábia. A estatística de ouro: cerca de 20% a 30% de todo o petróleo consumido no mundo passa por ali diariamente. São quase 21 milhões de barris por dia. O funil de 33 km versus 3 km a largura total. O estreito tem aproximadamente 33 km de largura no seu ponto mais estreito. Para um barco pequeno, isso é um oceano. Mas para a geopolítica e para navios de carga gigantes, essa medida é enganosa. O Sistema de Separação de Tráfego, TSS, para evitar colisões catastróficas entre navios que entram e saem do Golfo Pérsico, a navegação é estritamente controlada por um esquema de separação. Canal de entrada: apenas 3 km de largura. Canal de saída: apenas 3 km de largura. Zona de amortecimento: uma faixa de 3 km no meio, que serve como uma ilha central, invisível para separar os dois fluxos. Por que tão estreito? Navios petroleiros do tipo VLCC, Very Large Crude Carriers, podem carregar mais de 2 milhões de barris de petróleo e têm calados, a parte submersa, profundos. Eles não podem navegar em águas rasas. Por isso, ficam confinados a esses canais específicos onde a profundidade é garantida. Porque isso é um checkpoint perfeito. Se você controla ou ameaça apenas esses pequenos corredores de 3 km, você efetivamente bloqueia a passagem de 20% de todo o consumo mundial de petróleo. É o equivalente marítimo a uma rodovia de 10 faixas que, de repente, é reduzida a apenas uma passagem estreita onde apenas um carro passa por vez. Por que o planeta pararia? Efeito dominó: se o fluxo é interrompido, por conflitos entre Irã e Israel, EUA, por exemplo, a oferta global de petróleo despenca instantaneamente. Preço do barril: analistas preveem que o barril de petróleo poderia saltar de $80 para mais de $150 ou $200. Inflação global: tudo o que depende de transporte, ou seja, tudo, fica mais caro. O transporte marítimo mundial entraria em pânico, e o seguro dos navios se tornaria impagável. O reflexo direto para o Brasil: muita gente acha que, por sermos autossuficientes na produção de petróleo, estamos salvos. Erro comum: política de preços. A Petrobras segue o preço de paridade internacional, PPI. Se o petróleo sobe no mundo, a gasolina e o diesel sobem nas bombas aqui. O problema do diesel: o Brasil importa cerca de 20% a 25% do diesel que consome. Sem o fluxo de Hormuz, o frete brasileiro encarece, e o preço da comida no supermercado dispara, inflação de custos. Oportunidade amarga: como exportador, o Brasil ganharia mais dólares, mas o caos social causado pela inflação interna anularia esse benefício. O papel do Irã e as tensões atuais: a arma iraniana e o xadrez global ou poder de barganha. Para entender o perigo, você precisa entender a estratégia do Irã. O país sabe que não tem o poderio militar convencional dos Estados Unidos, mas eles têm a geografia a seu favor. O Irã olha para o Estreito de Hormuz como um interruptor. Se o mundo tentar sufocar a economia iraniana com sanções ou ataques, eles ameaçam desligar a luz do planeta. Tática da guerra assimétrica: não é preciso uma frota gigante para fechar o estreito. O Irã utiliza o que chamamos de guerra assimétrica. Eles possuem milhares de minas navais baratas, lanchas rápidas suicidas e baterias de mísseis escondidas em cavernas ao longo da costa. Um único navio petroleiro afundado no canal de navegação seria o suficiente para interromper o tráfego por semanas, ou fazer o valor do seguro de qualquer navio ficar tão alto que ninguém se arriscaria a passar por lá. A resposta do Ocidente: quinta frota. Do outro lado dessa moeda estão os Estados Unidos. A quinta frota da Marinha Americana está baseada ali pertinho, no Bahrein.
A missão deles é clara: garantir a liberdade de navegação. Isso cria uma tensão constante de quem pisca primeiro. Qualquer erro de cálculo, um drone abatido ou um navio interceptado, pode desencadear uma reação em cadeia que o mercado financeiro chama de choque do petróleo. Por que agora é mais perigoso? O que mudou recentemente? O conflito no Oriente Médio se expandiu, com os Houthis atacando o Mar Vermelho e as tensões diretas entre Irã e Israel escalando. O Estreito de Hormuz deixou de ser uma ameaça teórica e passou a ser o cenário mais provável de uma crise global. Se o Mar Vermelho é um problema, Hormuz é o pesadelo final. Mas o que acontece quando o óleo para de fluir? Como isso chega no seu bolso, aqui no Brasil? É o que vamos ver agora. O Estreito de Hormuz é a prova de que a globalização nos torna todos vizinhos. Um problema ali é um problema na padaria da sua esquina. Você acha que o Brasil deveria mudar sua política de preços para se proteger dessas crises externas ou o livre mercado deve ditar as regras? Comenta aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, comentar, compartilhar e ativar o sininho de notificações.